Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos participarmos do ensino das Santas Escrituras. Hoje nós vamos falar aqui do arrebatamento no Velho Testamento. Eu procurei algum vídeo na internet que falasse sobre isso e não encontrei. Você acredita, meu irmão, minha irmã? Não encontrei nenhum vídeo falando sobre o arrebatamento no Velho Testamento. Então, nós aproveitamos a oportunidade para falar sobre esse assunto. Muitos dizem assim, não, os profetas eles não sabiam o que era igreja, não sabiam muito menos o que é o arrebatamento, porque o arrebatamento é da igreja. E muitos dizem, eles não escreveram nada sobre o arrebatamento e nada sobre a igreja. Só que, se eles sabiam ou não sabiam, nós não podemos dizer. Se eles compreendiam ou não compreendiam o que eles estavam escrevendo. Mas nós sabemos que hoje temos o Espírito Santo para nos iluminar e muitas coisas do Velho Testamento apontam para coisas que acontecem hoje, conosco, para a igreja. Por exemplo, o arrebatamento. Eu vou citar alguns exemplos aqui de forma rápida e nós não vamos nos ater a esses exemplos. Nós vamos dirigir nossa atenção só para esses 4 versículos aqui. Esses 4 textos, mesmo que tenham um cumprimento literal em outro acontecimento, o Espírito Santo usa para nos lembrar, tem um R aqui, eu errei, esqueci de colocar, mas tem um R, lembrar do grande dia do arrebatamento. São textos que o Espírito Santo usa para nos lembrar. Pois bem, mas eu quero falar para você, por exemplo, sobre Enoque. Veja esse versículo que eu coloquei aí sobre Enoque. Isso lembra ou não lembra o arrebatamento? Lembra. Deus tomou Enoque para si e Deus tomará a igreja para si. Agora, outro que nós vamos falar também, veja aí, Noé. Ele entrou na arca antes do dilúvio. Assim também a igreja vai entrar na casa do Pai antes da tribulação. Veja esse versículo que eu coloquei aí. E nós já vamos falar aqui do terceiro exemplo, Ló. Olha o exemplo de Ló. Ló saiu de Sodoma antes que chovesse fogo e enxofre e destruísse as cidades. Assim também a igreja vai sair dessa terra, vai ser retirada dessa terra antes que a ira de Deus, a ira futura, venha sobre este mundo. Mais um exemplo, Isaac. Olha aí, olha esse versículo que eu coloquei aí. Isaac sendo oferecido pelo seu pai. Abraão oferecendo seu filho a quem amava como sacrifício. Tudo bem que não precisou ele matar Isaac, mas ele foi oferecido. Então, nós vamos ver logo após, agora nesse outro versículo, que ele vai aparecer depois disso, só quando ele toma Rebeca, encontra com Rebeca e a toma e leva ela para a casa dele. Isso aí não lembra o nosso Senhor? E agora eu coloco o terceiro versículo aí. O nosso Senhor que apareceu a primeira vez para levar o pecado de muitos, como diz aí em Hebreus, mas aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Porventura nós não esperamos o Senhor para a salvação? Ora, meu amigo, minha amiga, é o que mais esperamos. Nós esperamos o Senhor. E nós temos mais um exemplo aí também. Veja aí, Elias. Veja esse primeiro versículo que eu coloquei aí, dos discípulos dos profetas, perguntando a Eliseu se ele sabia que Elias seria tomado. Veja aí esse versículo. Elias seria tomado. Seria tomado. Deus havia de o tomar. Agora olha o segundo versículo. Elias subindo para o céu, indo para o céu, sendo tomado por Deus.
e antes que viesse o juízo sobre a casa de Acabe, sobre a casa de Jezabel. Então, assim como Deus tomou Elias, ele há de tomar a igreja também. Então, esses exemplos aí, Enoque, Noé, Ló, Isaac, Elias, esses exemplos, esses acontecimentos parecem apontar para o arrebatamento. Não estão escritos por acaso. Se os hebreus, os israelitas, entendiam isso, provavelmente não tinham essa visão. Mas nós hoje, nós temos o Espírito Santo para nos iluminar e nos mostrar essas verdades. Agora nós vamos, então, para o nosso ensino de hoje. Vamos ler Isaías 57:1. Está escrito assim, leia comigo aí por gentileza. Perece o justo, e não há quem considere isto em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas casas, nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Quem é que hoje anda em retidão? É aqueles que creem no Evangelho, que andam no caminho reto, o caminho de Deus, o caminho bom. Quem é hoje que são os homens compassivos? Os salvos são os homens compassivos de hoje. E o justo são os justificados pela fé. Não há nenhum justo diante de Deus, mas quem tem fé é justificado mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E estes justos de hoje, os salvos de hoje, os homens compassivos de hoje, que fazem parte da igreja de nosso Senhor, serão levados, serão recolhidos no momento do arrebatamento. Então, esse texto aqui, mesmo que tenha um cumprimento literal, que alguém diga, em outro acontecimento, o Espírito Santo usa para nos lembrar do grande dia do arrebatamento. Vamos para mais um texto, Isaías 26:20. Leia comigo aí, por gentileza, na tela. 26:20. Olha o que está escrito. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Esse é mais um texto que nos lembra o arrebatamento. Mais um texto. Porque o povo de Deus, que são os salvos, a nação dos salvos, a igreja invisível, que só o Senhor vê, vai entrar nos seus quartos. Eu lembro de Jesus dizendo, na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas, há muitos quartos. E vai se esconder por um momento até que passe a ira. É isso que vai acontecer com a igreja. Vai ser retirada da terra antes que venha a ira futura. E veja que no versículo 21 diz que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. É o que vai acontecer depois que Jesus tirar a igreja da terra. No versículo 1 do capítulo 27 diz aí, naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada o grande e forte Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa e matará o dragão que está no mar. Sabemos que o dragão é o diabo, E a serpente é o diabo. Esse monstro aqui vai ser castigado por Deus nesta época do dia do Senhor. Vamos para Isaías 40:31. Leia comigo aí na tela, por gentileza. 40:31, vamos ler o 29. Vamos ler o 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É insondável o seu entendimento? Dá força ao cansado
e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eis mais um versículo aqui que nos lembra o arrebatamento. Eu até coloquei esse desenho na frente de cada um desses versículos. Desenhei com a caneta a nuvem e a figura de um vulto, de um homem vindo sobre as nuvens. Ou seja, é um sinal do arrebatamento. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está escrito aqui, Isaías 40, 31. Quem é que espera no Senhor hoje? Somos nós. Está escrito que em esperança fomos salvos. Alegrai-vos na esperança. Nós nos convertemos para esperar dos céus o nosso Senhor Jesus. Está escrito tudo isso. Então, nós temos a bem-aventurada esperança que está escrito lá na carta de Paulo a Tito. Então, meu amigo, minha amiga, nós somos aqueles que esperam pelo Senhor dos céus. E nós vamos subir. Assim como está escrito nesse versículo. Vamos subir com asas como águia para encontrar o Senhor nos ares. Então, esse verso das Escrituras nos lembram o arrebatamento. Agora vamos aqui para Malaquias 3:17. Está escrito assim, leia comigo aí na tela, por gentileza. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha que interessante. Se isso aqui nos lembra o arrebatamento. Não nos lembra o arrebatamento. Nos lembra porque no arrebatamento Deus está poupando a sua igreja do tempo da ira. Assim como um homem poupa o seu filho, protege, ele está protegendo. E diz, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Isso vai acontecer com a igreja. E vai subir no arrebatamento, depois vai voltar com Jesus para assistir todo o julgamento, para participar do julgamento das nações, para presenciar o diabo sendo preso, depois o diabo sendo lançado no lago de fogo com o falso profeta, todos os ímpios. Voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então esse texto aqui de Malaquias 3:17 mostra claramente o que para nós? O arrebatamento. Mesmo que tenha um cumprimento literal em outro acontecimento, como dizem alguns, o Espírito Santo usa para nos lembrar do grande dia do arrebatamento. E Malaquias 4:1, que é o que vem a seguir, diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Olha que interessante, hein? Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto aqui, ele é dirigido aos judeus também, até porque no versículo 4 diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Aí fala aqui que Elias virá, mas nós sabemos que isso aqui é a grande tribulação. É escrito aqui para o povo santo da grande tribulação. Mas antes vem o quê? Antes aqui do capítulo 4 vem o arrebatamento. Então parece que o Espírito Santo nos lembra aqui do arrebatamento. Então todos esses textos aqui, embora estejam no Velho Testamento, eles apontam para o arrebatamento. E mesmo que tenha um cumprimento literal em outro acontecimento, o Espírito Santo usa para nos lembrar do grande dia do arrebatamento. E
Está escrito aqui Apocalipse 3:10. Veja o que está escrito. Como guardaste, leia comigo aí. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Meu amigo, minha amiga, hoje, a palavra, o ensinamento, nós não demoramos muito tempo para trazê-lo, mas é um ensinamento útil para nós, porque é falar deste assunto, da esperança que nós temos, é que nos traz a consolação. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Se nós queremos a consolação de Deus, temos que falar do arrebatamento, temos que falar da vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu queria pedir a você que assistiu até aqui para deixar um comentário. Comente aí embaixo, diga amém, se o vídeo foi edificante para você, se você assistiu até aqui. Deixe o amém, comente e nosso coração vai se alegrar de saber que pelo menos uma pessoa assistiu. Porque às vezes a gente vê um vídeo, tem 20 visualizações, não significa que as pessoas assistiram. Quando a pessoa clica ali, às vezes a pessoa não assistiu nem 2 segundos, mas se a pessoa clicou, ainda que por engano, já aparece uma visualização. E às vezes um vídeo está marcando lá aqui no YouTube 20 visualizações, mas ninguém assistiu. Então se você assistiu, comente, coloque aí embaixo amém. Amém, pastor Eliezer. Assisti, fui abençoado. Que Deus os abençoe, que Jesus esteja contigo e estaremos de volta domingo que vem com outro ensino das Santas Escrituras. Que Deus os abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.